E aí, meus amores, hoje eu vou explicar mais um exercício aqui para vocês. Então, galera, o exercício que eu vou explicar para vocês agora de campo elétrico está na página 49 do nosso livro e é o exercício de número 1, o exercício mais simples aí pra gente, beleza? Então, como eu sempre ensino para vocês, os exercícios de física a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira coisa é ler o exercício com muita atenção, tirar todos os dados dele, fazer um desenho se for possível. Nesse caso, o desenho vai ajudar muito a entender o problema. E aí depois a gente vê o que a gente precisa, o que a gente vai calcular. A gente escolhe a formulação correta para fazer esse cálculo. Então, o exercício diz o seguinte: uma carga de prova eletrizada positivamente, com carga 2 microcoulomb, é colocada em um ponto de um campo elétrico cujo vetor tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e módulo 4 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Então vamos lá, galerinha. Seguinte, primeira coisa, nesse caso a gente tem que fazer um desenho. O desenho vai ajudar e muito aí a gente, tá? Então esse aqui é o exercício número 1. Então presta atenção no seguinte, ele diz que uma carga de prova, lembrando que a carga de prova é o Qzinho, eletrizada positivamente, então vamos desenhar ela aqui, ó. Então aqui a gente tem uma carga de prova Qzinho, a gente sabe que ela está eletrizada positivamente e que o módulo dela vale 2 microcoulomb. Para quem não lembra, galera, eu já falei para vocês que micro equivale a 10 na menos 6. Logo, se eu tenho 2 microcoulomb, eu tenho 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, tá ok? Ele diz que essa carga de prova é colocada em um ponto de um campo elétrico, então a gente tem que imaginar que aqui, ao redor dessa carga, a gente tem um certo campo elétrico que está agindo ao redor dela, mas a gente não sabe quem é a carga que está criando esse campo, tá ok? E ele diz que esse campo elétrico ele tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, ou seja, esse campo elétrico nesse ponto está apontando para cá, ó. É para cá que está apontando o campo. E ele vale 4 vezes 10 na 5 newtons dividido por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. E aí ele pede o seguinte para a gente: determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Primeira coisa, galerinha, para saber a intensidade, a gente tem que fazer uma continha. Mas para saber a direção e o sentido da força, a gente não precisa fazer conta nenhuma. É só a gente analisar aqui a situação que a gente tem. A gente tem uma carga Qzinho positiva e o campo elétrico está apontando para cá. Como vocês já sabem, já devem saber, quando a gente tem uma carga Qzinho positiva, o campo elétrico e a força elétrica, eles têm que ter o mesmo sentido. Diferente de quando a gente tem uma carga Qzinho negativa, onde o campo e a força elétrica têm sentidos opostos. Nesse caso, como a carga Qzinho é positiva e o campo está apontando da esquerda para a direita, a força elétrica também vai apontar da esquerda para a direita, certo? Logo, a gente já sabe que essa força elétrica tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Tá ok? E agora, para calcular o valor dessa força, é muito simples. A gente sabe que a relação entre força e campo é a seguinte: força elétrica é igual a carga Qzinho vezes campo elétrico. Nesse caso, a gente tem o valor de Qzinho e a gente tem o valor de campo elétrico. Então fica muito simples encontrar o valor da força elétrica. Logo, essa força elétrica vai ser escrita como sendo a carga Qzinho, que vale 2 vezes 10 na menos 6, vezes o campo elétrico, que vale 4 vezes 10 na 5. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que fazer o número vezes o número, então 2 vezes 4 vai dar 8, mantém a base 10 e a gente tem que somar os expoentes. Logo, a gente vai ter menos 6 mais 5, que vai ser menos 1. A unidade de força é newtons. Sendo assim, isso aqui também é a mesma coisa que 0,8 newtons, que é a resposta que está lá no nosso livro. Qualquer uma das duas respostas é aceitáveis.
mas essa daqui é a resposta que está lá no nosso livro. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí embaixo. Valeu e até a próxima.